Mas olha só, isso aqui é um top 5. Eu falei 2 jogos, você falou 2 jogos. Uns 4. Aí precisa elencar um jogo aí, que a galera de casa tem que escolher, vai jogar um single player só, o que ele pode aproveitar, e a gente entrou num consenso aqui, né? Bora falar um pouquinho de Nintendo Switch 2. Eu acho que é legal a gente começar a falar um pouquinho desse pós-momento, vai. E eu vou ir para o caminho inverso. A gente tá falando de neon e de coisa brilhante, de não sei o quê. Eu vou ir para um anime completamente cinza, vou ir para um anime completamente tranquilo, mas o anime favorito da minha vida. Fica essa marca, esse corte aí para vocês. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao X-Dome-On, o seu podcast sobre games. A gente está aqui hoje num episódio especial, num dia especial. Chegamos no 10º episódio, como sempre. Tô aqui com o meu camarada Tomiki. E aí, meu velho? Hajimemashite mina, watashi wa Tomiki desu. Eu não sei falar japonês, eu definitivamente só vi muitos animes na minha vida pra saber que eu falei mais ou menos certo. E cara, 10 episódios, 10 sequências aqui junto, conversando sobre um monte de coisa. Sempre aqui no X-Dome, né, meu querido? Tu ensaiou legal isso daí, hein? Ensaiei. Será que eu não consegui falar isso não? Como sempre, a gente tá aqui na Arena X-Dome e a gente tá com uma decoração especial de anime hoje aqui, né, Tommy? Exatamente. Então, pra você que está aqui no vídeo, tá conseguindo ver essa cena maravilhosa, graças a Furlan Imports, que cedeu parte do nosso cenário pra contribuir, etc. E você, ouvinte, que me ouviu falando em japonês, pensando se eu ensaiei, eu sou só realmente sem falar japonês, falamos de anime hoje, falamos de um bocado de coisa, entrar nesse mundo que eu gosto bastante, que querendo ou não, sou aqueles otaquinhos que frequento bairro da Liberdade de São Paulo. Isso, a gente vai ter todo esse bloco aí falando sobre anime, trocar uma ideia de jogos relacionados a isso, vou falar um pouquinho de Anime Friends também, depois a gente vai fazer um outro bloco com um top 5 de jogos single player aqui da nossa vida, que a gente gosta bastante, e aí a gente tem todos esses assuntos para você poder acompanhar com a gente. Tem papo pra caramba pra gente desenvolver aqui, né? Não tá? Vambora! Mas, Tomiki, vamos lá então. Começar a falar de anime. O que diferencia um anime de uma outra animação qualquer? Qual a diferença? Qual a pegada aí do anime? Essa é uma pergunta que deixa os otakus fervorosos e que realmente já vai render hate logo no começo do episódio. Então vamos começar a desmistificar, porque é realmente isso. Quando você pensa um pouco da diferença do anime pro desenho, meio que a mesma coisa, anime é desenho, mas o anime ele vai se diferenciar principalmente na linguagem dele, na forma com que ele lida com as próprias histórias. A gente está acostumado com desenhos americanos ou desenhos ocidentais, na qual às vezes o desenho ele é muito mais infantil, ele é às vezes, quando ele é um desenho mais sério, ele vai ser focado numa história mais pessoal, uma coisa mais pesada, tipo BoJack Horseman, por exemplo, me vem na cabeça, mas o anime, ele é uma coisa muito teatral, ele é uma coisa que vai ser expansiva, ele é uma coisa que vai ser exagerada, então a gente vai ter as gritarias, a gente vai ter as transformações, a gente vai ter os ângulos de câmera. Eu consigo muito ver essa diferenciação entre uma animação ocidental pros animes, muito nessa questão da identidade audiovisual do anime mesmo, de você conseguir bater o olho e falar, tipo, tá, esse jogo de câmera, esse personagem gritando Tetsu e o outro gritando Kaneda de volta, é muito anime, então vai ter um pouquinho dessas diferenças. E é até engraçado porque quando você bate o olho, você consegue diferenciar, né, um anime de uma outra animação qualquer. E eu acho que esse visual, ele é bastante importante, né? Essas cores mais extravagantes, algumas coisas exageradas, tipo o cara tem uma espada de 4 metros de altura, e acho que esse tipo de coisa caracteriza bastante e dá esse esquema de você bate o olho e você fala, pô, isso aqui é um anime. Sim. E isso aqui não, isso aqui é uma outra animação normal, qualquer. Tanto que algumas animações ocidentais, elas tentam emular esse estilo de anime no traço mesmo. Eu consigo pensar em Chaotic, por exemplo. Teve uma época que eles mudaram um estúdio para um estúdio coreano e ele ficou bem com aquela carona de anime. Até mesmo desenhos clássicos ocidentais como Meninas Superpoderosas vão ganhar o seu Meninas Superpoderosas geração Z para ser uma coisa de anime, realmente ter todo esse visual kawaii. E é interessante também que a gente pensa muito no exagero, né? Nas espadas gigantescas, nas cores. Mas mesmo quando a gente vai para os animes mais densos,
tensos, um anime um pouquinho mais de drama, um anime um pouquinho mais sóbrio, digamos assim, ele ainda tá comunicando de um jeito específico, a forma que a narrativa vai ser desenrolada, como que os personagens vão se desenvolver. Às vezes em animações ocidentais a gente gosta de ver um Gravity Falls pra ver as aventuras do Dipper e da Mabel, só ali passando pelos lugares, com uma lore desenvolvendo no fundo. Quando você vai sentar pra ver um Death Note, por exemplo, que é aquela coisa mais sóbria, aquela coisa um pouco mais cinza, vai ter toda aquela extravagância, não só do visual, mas também narrativa. E eu gosto de você falar dessa narrativa porque concordo plenamente, é uma característica do anime. Gosto muito dos vilões aí mais excêntricos, né, que muitas vezes o anime traz. Eu acho que é muito importante, é muito válido a gente comentar, porque tem todo esse lado. Não só do vilão, muitos heróis também têm uma pegada dessa, tem muita questão de herói adolescente, muito jovem, que tá muito colado no anime, e eu acho que todas essas características juntas aí transformam ou fazem a animação ser um anime. Sim, o anime ele é muito complexo. Se a gente for, realmente a gente consegue passar um episódio inteiro só falando de anime, seja do traço, seja das personalidades, seja dos personagens em si. E o que eu acho muito legal é quanto que o anime ele reflete a cultura japonesa pra dentro desse tipo de produção audiovisual. Normalmente você vai pegar algumas coisas do teatro japonês pra trazer pra dentro dos animes, como posturas ou algumas tropes. Por exemplo, isso não é de anime, mas tá ali na tangente dessas otaquices de coisas do Japão, etc. Tokusatsus, um Jaspion da vida, um Kamen Rider da vida. Isso da minha época. Isso aí, perfeito. Estamos já datando aqui também a data dos nossos ouvintes pra saber quem que tá mais ou menos aí na cidade. Mas você vai pegar um Jaspion, você vai pegar um Super Sentai, que pra gente do ocidente virou Power Rangers. Você pensa, tá, o cara tá lá se transformando há meia hora e o vilão tá ali esperando, olhando ele se transformar e etc. Isso vem do teatro japonês, que tinha uma questão de que os dois atores eles paravam pra falar os títulos de nobreza, pra falar quem eles eram e quem eles representavam e tal. Aí os animes eles vão ter um pouco disso, que nem eu brinquei de Akira, né, o Tetsuo e o Kaneda gritando um nome um do outro, mas ele vem realmente dessa questão da arte tradicional japonesa. Então o anime ele não só reflete um estilo que a gente curte, uma coisa que é legal, mas também reflete a cultura de um país. Você falar esse esquema do gritar, cara, eu não assisti muitos animes assim, não é muito minha pegada. Esse tipo de gritaria é uma coisa que eu não gosto muito. Por exemplo, Demon Slayer. Nossa, eu acho Demon Slayer lindo, cara. Ele visualmente é maravilhoso, gosto da história e tal, mas quando o Descendants começa a gritar que nem um maluco lá, cara, chorar e gritar, eu não aguento. Aquilo ali me pega muito. Mas enfim, parada aqui é podcast sobre games, Isso. cara. A gente tá falando de anime, mas por que a gente trouxe esse assunto todo? A gente vai puxar um assunto aí, uma pegada de jogos que vieram de animes, né? Acho que é legal a gente pontuar alguns desses assim, porque eles são bem característicos. Sim, porque querendo ou não, como eu tava comentando, por ser uma linguagem, né, uma forma de linguagem audiovisual, os animes, a gente também consegue colocar isso pra dentro de filmes, pra dentro dos jogos, e a gente vai ter muito jogo que ele tem aquela carinha de anime, aquele jogo que tem um estilo de anime, e não só na animação, não só na forma que os personagens eles são desenhados, mas sim na forma com que o jogo ele é desenvolvido, digamos assim, e a gente tem milhões de adaptações. A gente já conversou sobre adaptações cinematográficas, falando de cinema, falando de Hollywood, não custa nada falar um pouquinho dos animes que também viraram jogos, né, não, Gruntar? Sim. A gente vai citar alguns jogos aqui pra você experimentar, dar uma olhada, de repente pega ali pra jogar, que são bem interessante com esse tema de anime, né? Começar a falar de Dragon Ball Z, cara. Tem o Dragon Ball Z, o Kakarot. Bacana. Eu achei legal demais esse jogo porque é muito maneiro você poder jogar com os personagens do Dragon Ball e voando pelo cenário, enfiando a porrada na galera. Eu achei muito maneiro esse estilo, porque pro fã de Dragon Ball Z, cara, eu acho que ele é muito legal. Pro fã de Dragon Ball Z, o Kakarot ele é muito especial porque ele quebra o paradigma dos jogos de Dragon Ball. Jogo de Dragon Ball, desde o Super Nintendo, é jogo de luta. Pode ser jogo de luta 2D, 1v1, como era na época do Super Nintendo. Pode ser o que a gente chama de Arena Fighter. Dei uma leve canelada num episódio, já vou dar essa recapitulação para nossos ouvintes afincos. Dei uma leve canelada uns episódios atrás, chamando o gênero de Arena Fighter, de Anime Fighter. Tem uma diferença que eu vou explicar, inclusive, no episódio de hoje, entre Arena e Anime Fighter.
Fighter, mas de Arena Fighter, que é aqueles jogos em 3D, que você voa, mas ainda assim é porrada, é mano a mano, é jogo de luta. O Kakarot, ele vem pra explorar a história do Dragon Ball. É uma história que a gente já tá mega acostumado, mega batido, todo mundo sabe todos os arcos de qual salteado acontece no Dragon Ball, mas ainda assim você trazer um jogo que foca mais na história, mais em a gente viver aquele universo, recontar o mundo de Dragon Ball, ao invés de escolhe seu Super Saiyajin favorito e saia na porrada quando o seu Super Saiyajin, seu segundo Saiyajin favorito, dá essa quebra de paradigma que eu acho interessantíssimo nesse jogo de Dragon Ball. Por isso que eu apontei ele, né, trouxe aqui, que eu acho que o fã de Dragon Ball vai achar maneiro, é um jogo legal e tem essa vibe de você tá ali dentro do personagem, é muito maneiro. Sim, e pra vocês que gostam de porrada e também gostam de ser do contra, a gente tem que trazer Naruto. Falou de Dragon Ball, tem que falar de Naruto, e falou de Naruto, tem que falar de Naruto Ninja Storm, que é, eu diria, o pai, o maior representante desse gênero de Arena Fighters, que era o que eu tava comentando, que ia explicar, que são esses jogos que eles são 3D, normalmente numa arena fechada, e você vai ter aquela luta, às vezes 2v2, às vezes 1v1, mas a base do jogo é quadrado, 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 vai fazendo combo bonito, às vezes você segura o botão de ombro pra fazer um especial, às vezes você carrega uma barrinha pra fazer um especial que dá uma cutscene, e assim funcionam os jogos. O Naruto Ninja Storm, ele é o maior representante disso, ele é o melhor na minha opinião, joguei muito Naruto Ninja Storm 3 e 4 na minha vida, e ele funciona muito bem, as mecânicas são muito boas, tanto que todo e qualquer anime shonen, que são esses animes de gritaria, de porrada, de exagero, mais adolescente, eles vão seguir essa mesma fórmula. Então o jogo do Kimetsu no Yaiba, que tá aí já na praça, ele vai seguir essa fórmula do Arena Fighter, o jogo do Boku no Hero vai seguir essa mesma fórmula, jogos de Dragon Ball vão seguir a mesma fórmula, tanto que é uma fórmula meio saturada, tanto que a gente tem alguns jogos do gênero, como o Jump Force, por exemplo, que ele vai seguir essa mesma ideia, e a ideia do Jump Force é maravilhosa. Vamos pegar todas as IPs da Shonen Jump e fazer uma Arena Fighter, cara. Vai ser Jojo lutando contra Yu-Gi-Oh!, contra Yu Yu Hakusho, contra tudo de tudo ali, naquela arena. Ali, vambora. Mas o formato tá tão saturado, o mercado desses Arena Fighters é tão qualquer coisa, digamos assim, que a gente olhou pro Jump Force e falou, mais uma Arena Fighter de anime aí pra gente ver. E por isso eu separei o Demon Slayer, o jogo do Demon Slayer, pra falar aqui, porque ele é nada a ver com isso daí. Ele é um jogo mais single player, né, que tem um visual maravilhoso, assim como é o anime, a gente vinha comentando. Então, esse visual do Demon Slayer, o jogo conseguiu capturar isso de uma maneira muito interessante, e apesar do combate dele ser relativamente simples, eu acho que é divertido, né? Que é legal. Você consegue estar ali dentro do universo do jogo, participando com os personagens e aproveitar aí a história. Sim, e falando de história, cara, tem um jogo que eu preciso... Talvez eu desperte a ira de algumas pessoas, mas não a ira porque eu sou tão decepcionado quanto vocês a respeito dessa marca, desse anime. Existe um anime chamado Sword Art Online. Tô ligado. Sao, ele tem uma ideia incrível. A primeira temporada de Sao é um jogo de realidade virtual, é um MMO de realidade virtual, que a galera entra, só que aí o dev, ele olhou e falou, e se eu prender todo mundo nesse mundo e... se você morrer dentro do jogo, é morte permanente na vida real. E aí começa o primeiro Isekai, começa o Sword Art Online. E, cara, esse é o cenário perfeito pra você ter um jogo. Já é um jogo, Sao já é um universo de game, só que todos os jogos de Sword Art Online, eles são decepcionantes. Eles tentam emular um MMO, só que ele é single player, e aí ele fica meio esquisito, porque são grinds de MMO, por exemplo, dentro de um jogo single player, só que você não tem os bônus do MMO dentro de um jogo single player, você tá, às vezes, seguindo uma história que não vai muito pra frente, porque aí a parte do hate, a história de Sao, ela nunca foi particularmente muito boa, apesar da ideia ser excelente, ou tem a síndrome do protagonista também nesses jogos. Você vai jogar um MMO, você quer criar o seu personagem. Você tá no mundo de Sword Art Online, eu quero jogar este MMO Sword Art Online com o meu personagem. Você vai jogar com o Kirito. Independente do jogo, você vai estar com o Kirito. E se você não tiver com o Kirito, você tá com uma skin de Kirito. Você tá com pseudo Kirito. Então, o anime sofre disso, os jogos sofrem disso. Então, Sword Art Online é realmente uma IP de jogos e de anime que eu fico muito decepcionado que a gente não tem bons jogos. O conceito é muito maneiro, iniciou todo esse estilo, né, de animes e de histórias, mas para você fazer um MMO, eu sinto que é uma empreitada gigante, né? Eu acho que talvez não seja o foco, nunca quiseram fazer realmente um jogo que fosse um MMO que simulasse a ideia, o conceito inicial da parada. Acho que esse que é um grande problema, Tommy, porque para fazer um MMO e um MMO de sucesso não é coisa simples, é difícil pra caramba, e simplesmente não quiseram
focar e ir pra esse caminho, que realmente é um caminho complicado. Mas é interessante porque os animes, eles têm lugares comuns no MMO. É muito padrão a gente ver MMO de Cavaleiro do Zodíaco, Digimon Masters tá aí até hoje existindo, com atualizações, etc. A gente teve MMO de Dragon Ball e foram MMOs de sucesso. Era uma mecânica meio parecida? Era uma parada meio assim, um Perfect World com outra skin, basicamente era. Mas ainda assim eu fico muito pensando, tipo, pô, se outros animes que não tem essa ideia de ser um MMO tiveram um MMO, né? Por que Sao não tem... Gente, por que Sao não tem um MMO? Fica o meu hate aí, a minha decepção com Sword Art Online. Beleza, vou falar então do One Piece, cara, porque Clássico. tiveram vários jogos de One Piece. Eu, como sou o cara do RPG, vou trazer aqui o Odyssey, né, que é o mais voltado para esse lado, que ele é um jogo em turn-based, né, RPG de turnos, e eu gostei, cara, eu achei o One Piece bem representado ali, você conta um pouquinho da história, tem os personagens, um visual bem legal, já em 3D, eu gostei desse jogo do Odyssey, One Piece Odyssey. O One Piece, pra mim, ele já entra na categoria do universo bem explorado. Eu gosto dos jogos de One Piece, no geral, acho que eles fazem um bom trabalho. Você vai pra RPG, eu vou pra porradaria franca. Beleza. Eu vou pro One Piece Pirate Warriors, porque ele pega outra trend, ela pega outra ideia dos jogos de anime, que é do gênero de Musou, que começa lá no Dynasty Warriors, etc., que é aquela massa de personagenzinhos. Explode todo mundo. Exatamente, né? Explode todo mundo na porrada e assim, é mar de gente, parece metrô da Sé em São Paulo em horário de pico, e você vai se dando a porrada, vai fazendo seus combinhos lá, etc., e sempre com visuais bacanas. One Piece tem personagens muito carismáticos, muito legais, então eu gosto de ver que o One Piece, ele não escorregou tanto nos seus jogos, tal qual o Dragon Ball, que teve jogos excelentes ao longo dos anos, o One Piece também conseguiu se manter bem. E você vê que é legal, né? Você tem um jogo completamente diferente do outro. Um que você vai sair explodindo geral e o outro que é um turno ali de mais RPGzão. Mas é a possibilidade que a IP tem de fornecer esse tipo de situação. Acho que muito por causa dos personagens mais icônicos, que nem você falou. Mas tem também o caminho inverso, né? Sempre tem. Jogos que começaram ali a fazer uma fama, construir uma história e depois viraram um anime. Sim, sabe o que eu acho mais interessante desse? Não é quando você tem... Porque às vezes acontece isso, como a gente estava conversando naqueles episódios de filme que virou jogo que virou filme. Que, ficou famoso, vamos fazer um jogo, ficou famoso, vamos fazer um filme. Perfeito. Eu gosto muito quando a IP, ela começa só pra ser um jogo, a ideia inicial é ser um jogo, e ela acaba virando algo maior ao ponto de virar um anime. Nós, brasileiros, nós da geração dos anos 2000 que assistimos a Rede TV, vamos lembrar muito de um anime chamado Super 11. Super 11, pra você, Gruntar, que tem uma idade um pouquinho mais avançada, é um Super Campeões dos anos 2000. É um Super Campeões com um pouquinho mais de poder ali, então. Super 11 começou num jogo chamado Inazuma Eleven, que era um jogo de DS, e a ideia era essa, era só um joguinho de DS ali, de futebol, com alguns poderizinhos, aquele visual de anime, só que aí ele vira um anime de fato, e assim, Super 11 no Brasil, na minha época, pelo menos, era uma coisa que, assim, que nem gripe, todo mundo assistia Super 11, porque é um anime de futebol passando na TV aberta, com poder, com aquele exagero todo dos animes, etc. Tem um jogo novo agora que lançou recentemente para as novas plataformas, PC, PS5, etc., que tá muito bom. Então, cara, Super 11 é uma marca, é um jogo que virou anime que eu tenho muito carinho por. Você trouxe um exemplo lá dos primórdios, eu vou trazer um exemplo bem mais recente, que é Cyberpunk 2077. É verdade! Porque a partir do jogo, né, a partir do Cyberpunk, veio o Edge Runners, que é um anime futurístico, bem legal, muito maneiro, que inclusive me deu vontade de voltar a jogar Cyberpunk, né? Eles lançaram DLC e tudo mais, e eu cheguei a jogar um pouco, mas acabou que não foquei tanto. Mas é curioso porque o Edge Runners, ele trouxe uma pegada que eu achei muito legal, cara. Você vê a história de um personagem dentro desse universo do Cyberpunk, que vai se desenvolvendo, tem toda a questão dos cyber eletrônicos, né? E ele ir crescendo como personagem. Ele tá morrendo, né? Mas, enfim, você vê essa trajetória dele dentro do anime, pra mim foi muito legal, porque começou com o Cyberpunk 77. E o que eu também gosto é o caminho natural de você fazer um anime baseado em Cyberpunk. Quando a gente vê os materiais promocionais, a gente vê os trailers do Cyberpunk 2077, era uma coisa de Keanu Reeves e carro, e uma parada bem ocidental. Mas o Cyberpunk, desde Blade Runner, ele bebe muito dessa fonte oriental. Ele bebe muito dessas referências japonesas, porque, como a gente tá falando
falando muito dos visuais, não só os animes, mas a cultura japonesa num geral, de propagandas, etc. Ela tem essa extravagância de cores, essa extravagância de ser tudo muito gigantesco, e o cyberpunk como um universo, ele se aproveita muito disso. Então você fazer um anime de cyberpunk faz completo sentido. Isso, toda a questão do neon ali, do bonitaço e os prédios gigantescos, acho que funciona muito bem. E como você falou, é uma identidade que encaixa no anime. E eu vou ir para o caminho inverso. A gente tá falando de neon e de coisa brilhante, de não sei o quê. Eu vou ir para um anime completamente cinza, vou ir para um anime completamente tranquilo, mas o anime favorito da minha vida. Fica essa marca, esse corte aí pra vocês, porque é o meu anime favorito, que ele começou num jogo, Steins Gate. Steins Gate, o que consiste, para os ouvintes que não conhecem, pra você também gruntar. Era um grupo de jovens adultos, 3 jovens adultos que tinham um apartamentozinho e tal, que eles chamavam de laboratório. Eles gostavam de fazer experimentos, do tipo, vamos fazer um aspirador de pó automático, vamos fazer uma máquina de tirar bolinha. E numa de tentar fazer um micro-ondas que funciona a controle remoto, eles acidentalmente criaram uma máquina do tempo. Com um micro-ondas, uma TV de tubo... acidente, assim. Exatamente. Acidentalmente eles criaram uma máquina do tempo com um micro-ondas, uma TV de tubo e um celular que manda e-mails. E começou também nos jogos. O Steins Gate, na verdade, é uma visual novel, que já é um outro gênero muito popular no Japão, e eu acho muito interessante da gente pensar e também conversar um pouco desses gêneros que eles só são populares no Japão, né? A visual novel é aquele clássico de você tem uma PNG do personagem parado, texto, 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 texto. Outro PNG do outro personagem parado, texto, 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 texto. E às vezes você tem uma interação, você escolhe uma fala, você vai pra um lado, você vai pro outro. É um tipo de gênero que, assim, no Japão você chutou uma pedra, tem milhões de visual novels pra você escolher, e aqui no Ocidente não pegou tanto. Eu acho que, na minha cabeça, na minha lembrança, a única visual novel que realmente vingou aqui no Ocidente mais recentemente foi Doki Doki Literature Club, e olha lá. Eu confesso pra você que eu não gosto muito não, cara. Eu acho que é muito parado e... Eu peguei um joguinho pra jogar esses dias, até saindo um pouquinho do nosso tema, né? Mas o Sea of Stars. Sim. Bem legal e tal, mas eu não aguentei, cara. É muito chato, tudo demora, é muito devagar. E aí esse esquema que você falou. Aparece o bonequinho lá e texto, e pra mim não rolou, velho. Pra mim não rolou. Mas eu fico curioso, tipo, principalmente de jogar o Steins Gate, que nem eu comentei, quando ele virou anime. É o meu anime favorito da vida, eu adoro Steins Gate. Aí eu fico curioso de como que são as decisões, como que é a gameplay, como que funciona ali o Steins Gate. Então fica a recomendação aí, principalmente do anime, e pra quem gosta de visual novel, do jogo também. E pra quem gosta de videogame e quer conferir um anime, tem a questão do Dragon Quest, Dragon Quest começou com o videogame, começou com o jogo, ele é mais antigo, né, mais velho, mas virou anime só depois, né, demorou um tempo pra poder colar ele. Sim, mas como assim? Teve anime de Dragon Quest, que não sei o que lá. Vocês brasileirinhos da Rede Manchete, Fly, o Pequeno Guerreiro. Ele veio pro Brasil, passou aqui também no Brasil como esse nome de Fly, o Pequeno Guerreiro. É aquelas clássicas séries que foram canceladas, aí você compra mais barato, dubla ali e fica reprisando os mesmos 15 episódios eternamente. Mas sim, é um tipo de jogo, né? O JRPG, que ele vem diretamente do Japão, ganha esse anime lá, acho que na década de 80, começo da década de 90, alguma coisa assim, e ele faz esse caminho inverso que também é muito interessante. Cara, outro jogo que acabou virando anime é o Fate. Esse eu vou admitir que eu não sabia. Esse eu fui fazer as pesquisas pra gente conversar aqui no podcast. Eu conheço Fate muito pelos visuais. Tem visual diferenciado. Tem uma coisa que ela é bem constante no mundo otaku, no mundo de animes, que são os AMVs. Você, claro, já assistiu Rock Lee vs Gaara ao som de Linkin Park. Tem muito disso de Fate. Como Fate é muito maneiro. É maneiríssimo. Como tem esses visuais lindos, uma animação muito bem feita, porque normalmente Fate são feitos nesses OVAs, que são episódios específicos, com um orçamento um pouquinho maior. Sempre dá pra fazer AMV dos mais variados tipos de música possível. Então eu jurava que era um anime. E aí, quando eu fui pesquisar, eu olhei que era, tipo, veio do jogo e tal, depois do anime eu fiquei tipo, ok, Fate é realmente uma parada maneira da gente conversar aqui. Eu acho que o que diferencia e o que dá essa força aí pro Fate é realmente o visual, cara. Ele tem um visual totalmente diferenciado, é lindo, é maravilhoso, eu acho que isso inspira bastante, tem tudo a ver com o anime. Sim, e não só na questão do visual da animação, como eu comentei nos OVAs, mas o character design, né, como os personagens eles são desenhados, como eles são muito bem feitos, tanto que Fate, principalmente hoje em dia, ele sobrevive graças a um gacha mobile, e o gacha, querendo ou não, se a gente for puxar um pouquinho pra essa vertente, ele é um gênero que bebe muito da fonte do anime, muitos jogos, tanto o próprio nome gacha, né, porque são as maquininhas de você pegar os bichinhos, pegar as miniaturazinhas, os gachapons que existem no Japão, e eles traduzem essas máquinas pra dentro dos jogos.
você muito vai jogar um jogo gacha, você vai jogar o jogo de Fate, por exemplo, porque você acha uma personagem bonita, porque você acha um personagem estiloso, porque você quer aquele visual pra você. Então, como o Fate ele tem várias linhas temporais, várias vertentes, etc., você consegue ter várias versões de um mesmo personagem. E isso, assim, pro gacha é dinheiro fácil, porque o cara vai ficar ali roletando até conseguir a skin que quer. Tá, e já que a gente caiu nesse gacha aí, vamos falar um pouquinho sobre esses jogos, porque mas eu quero começar falando que é esquisito, né? Porque são gêneros aí que são jogos que querem tirar dinheiro da galera que tá ali jogando. Porque você fica meio nesse vício, eu quero pegar uma arma X, eu quero pegar uma skin Y, e você vai tentando ali, não tem jeito, você precisa botar dinheiro, e de certa forma é esquisito. A forma de monetização é esquisita, é só uma loot box com nomes diferentes, se a gente for parar pra pensar. Mas eu acho muito interessante o como esses jogos gacha, eles conseguem cativar o público. Se a gente for pegar uma empresa tipo a EA ela vai olhar pra você e falar, você vai comprar a cartinha do Cristiano Ronaldo, porque você vai comprar a cartinha do Cristiano Ronaldo, eu não tô nem aí, você que se vire. O gacha, tem esse personagem novo que tá saindo no Genshin Impact. Ele tem essa lore, ele é relacionado com esse personagem, ele vem desse universo, vai ter essa sequência de missões pra ele. O que eu acho interessante, principalmente de jogos da Royoverse, já que eu já puxei Genshin Impact, é como eles conseguem construir todo um universo, toda uma lore. Eu tenho colegas que eles são youtubers, que eles literalmente vivem de contar a lore de Genshin, de explorar e de jogar esse gacha, que é uma parte que eu também considero muito negativa, de você ficar ali roletando, você não ter a garantia do personagem que você vai conseguir, mas ainda assim você cativa pelo visual. Muitas vezes você joga um gacha porque você achou o personagem bonito e não tem muito como fugir disso, ou você achou o personagem bonito, a lore é cativante, é muito legal o visual e você curte. Eu mesmo joguei um pouco de ZZZ, da Rolho, todo mundo sabe qual é. Pelo visual meio pancado, uma coisa mais elétrica e aqueles personagens mega excêntricos que vão fazer careta e etc. Então eu me comprei pelo visual. Aí eu lembrei que era gacha e eu fiquei, não tenho tanta vontade de grindar. Então esses jogos me afastam assim logo de cara, sabe? Eu entendo que é todo um ecossistema que é criado para manter o consumidor, no caso o jogador ali, que eu falo consumidor porque pra mim não é nem jogador, o cara é consumidor do jogo. E para manter ele ali. Então tem todo esse esquema que você falou. Uma história bem produzida, o visual maravilhoso. E essas coisas para mim são só armadilhas para poder pegar o cara e conquistar ele e fazer ele gastar o dinheiro. Mas não te pesca nem quando o gênero te agrada? Porque, por exemplo, Honkai Star Rail, se a gente for pensar no gameplay e tal, é meio sua carinha, um RPGzinho ali de menu e tal. Então, mesmo quando o gênero te agrada, você ainda não dá esse braço a torcer pra acha. É que pra mim, se for pay to win, já era, sabe? E nesse caso, o que você ganha num jogo desse? Você precisa ganhar aquela arma diferenciada, ou um visual que você queira, esse seria o ganhar? E aí não vai dar jeito, cara. Por isso que me afasta, assim, eu não curto. Mas eu não vou te julgar tanto, porque eu acho muito interessante quando a gente pensa no jogar pelo visual, jogar porque é bonito. Por que eu tô dizendo isso? Recentemente, eu joguei Project Diva. Eu conheço Hatsune Miku de muitos anos, eu gosto de Hatsune Miku, cabelo azul, não me deixa mentir, que eu efetivamente gosto de Hatsune Miku, mas eu nunca tinha explorado os jogos do Project Diva. Na minha época, eles ainda eram muito do PSP, a emulação era meio difícil, eles ficaram muito tempo sendo exclusivos da Sony, mas aí chegou no PC. Tive a oportunidade de comprar, joguei recentemente, e cara, o jogo ele é muito bom. Ele é um jogo de ritmo, muito legal, muito divertido, difícil, meu Deus, vocês jogadores de Project Diva, eu não sei como vocês conseguem, é muito difícil, é muito complicado, eu ainda tô me batendo, ainda tô aprendendo a jogar o jogo, mas é isso, pra mim, é um jogo de ritmo. Então eu vou pegar as músicas que eu gostei, eu vou fazer a mecânica ali, eu gosto dessa coisa mais sequenciada, etc. Legal. Mas eu sei que o appeal pra muitos fãs da Hatsune Miku, pra muitos fãs de Project Diva, é a customização. É a parte de você montar a sua própria Hatsune Miku. É você colocar o cabelinho diferente, você ter os vários personagens que vão fazer o dueto com ela. Tanto que uma coisa que eu acho muito interessante do próprio jogo do Project Diva é como ele é formado a hora do gameplay. Você pensa em Guitar Hero. Guitar Hero era o trilho, as notinhas chegando e no fundo, um ângulo de câmera ali, um cara cantando acolá, uma guitarrinha passando aqui. No Project Diva são clipes. São videoclipes no nível de K-pop, assim. É uma parada realmente muito linda, você consegue ver. E eu entendo muito esse appeal visual de eu jogo porque é bonito e não necessariamente pela gameplay. Então, eu sou velho demais pra isso também. Pra mim tem que ter o gameplay. E você fala em jogo de ritmo, pra mim é Guitar Hero, né? Eu acabei pegando muito Guitar Hero pra poder jogar. Nunca tive guitarrazinha, mas sempre improvisei do jeito que deu. No controlinho ali. Jogava no controle, cheguei uma vez a jogar no teclado com a minha esposa, eu lembro disso, cara.
Eu controlava um lado, ela controlava o outro. Meu Deus do céu. Funcionou legal, é claro que no basicão ali, no normalzinho, pra poder zerar. Sim, perfeito. Mas foi uma época legal. E pra mim é isso, é Guitar Hero, sabe? Mas esse visual aí, cai de novo no que eu vou falando. Como é que você consegue esse visual diferenciado pra customizar seu cabelinho e tudo mais? No Project Diva ele é mais tranquilo, você vai desbloqueando e tal. Mas, você não é um cara de visual, você é um cara de gameplay. E estamos falando de anime. Acho que tem um gênero de anime que vai te comprar. Jogo de luta de anime. Beleza. Porque, vamos lá, jogo de luta é gameplay pura. E jogo de luta de anime, meu irmão, você precisa de um PhD pra jogar aquilo. Quando a gente fala de anime fighters, a gente fala de um estilo de jogo que ele tem as suas peculiaridades. É engraçado porque jogos de luta, eles vão se dividindo em várias subcategorias. Você vai ter o jogo de luta mano a mano, digamos assim, o Street Fighter, o Mortal Kombat, que é o que a gente costuma falar que é o jogo de luta de futsis. Você vai ter o jogo tag, que vai ser o Marvel vs Capcom, que você vai trocando de personagens no meio do jogo. Perfeito. Os anime fighters, eles têm a característica de serem muito rápidos, então eles são jogos que você exige uma mecânica, exige um reflexo muito apurado, e você tem... Se você acha que Street Fighter é difícil de fazer combo, você não viu Melt Blood. Não. Você não viu combos de anime fighters, é num nível em que jogadores profissionais de outros jogos tentam executar os combos e não conseguem, porque os anime fighters eles vão ter essa característica do visual, do exagero, de ter uma coisa que vai ser muito longa, que vai dar muito dano, e aí é mecânica pura pra além do visual. E tu acha que meus dedos mumificados conseguem fazer essas mecânicas? Um Strive, eu acho que você com Guilty Gear, eu acho que você consegue. É no máximo 2 pra frente, 3 pra trás e soco forte, cara. Senão não vai não. Justíssimo. Mas é um gênero de jogo de luta que eu gosto bastante. Eu gosto muito desses anime fighters. Tanto que eu arrisco dizer que Guilty Gear é a minha franquia de jogos de luta favorito. Gosto muito de Street Fighter, gosto muito de Marvel vs Capcom. Mas quando eu sento pra jogar qualquer Guilty Gear, pode ser o XX Core, o Strive, eu olho e falo, meu Deus, que jogo bom. Que jogo que controla bem, que combo legal de executar, que visual maneiro, personagens cativantes, etc. É satisfatório de jogar. É muito, cara. Então eu particularmente gosto bastante desse gênero de anime fighter também. Tentei te trazer pra esse mundo, então menos um jogador de Strive pra comunidade, mas a gente tem o nosso melhor aqui, na verdade. Aproveitar que a gente tá falando de anime, né, de jogos de anime, vamos puxar um Anime Friends, que eu acho que é legal, importante na nossa cultura aqui, principalmente se fala de São Paulo, que sempre foi um evento muito tradicional, assim, nessa cultura de anime, e apesar de não ter nada a ver com videogame, não tem muito a ver com videogame, acho que vale a gente falar aí de Anime Friends, Vale pra caramba. Um parênteses aí no nosso podcast. Vale pra caramba, porque eu acho muito interessante porque a gente já falou muito de evento, você trabalhou em vários eventos, etc. E o Anime Friends, ele é diferente, porém familiar, digamos assim. Ele vai ter suas peculiaridades, sim, porque é mais voltado pro público de animes, mais voltado pros otakus, etc. Eu, particularmente, eu tava comentando até, decorri sobre a Hatsune Miku, até dei aquela enroladinha aqui de leve pra falar dela. Falei horrores sobre a Hatsune Miku, porque pra mim, música japonesa é muito legal. Eu verdadeiramente gosto de J-Rock, J-Pop, etc. Tanto que pra mim, Anime Friends é muito mais os shows do que os eventos. Sim. Agora, em 2025, a gente vai ter Scandal, que é a minha banda favorita da vida, e eu falo, tipo assim, sem pensar 2 vezes. Eu vou para o Anime Friends pra ver o Scandal. E é legal você falando disso, que pra mim, Anime Friends tem 2 grandes coisas, assim, 2 grandes atrações, que é a música, a parte da música, e a parte do cosplay. Acho que essas 2 partes são as que mais se destacam dentro do Anime Friends, pelo menos do jeito que eu vejo. Eu fui só uma vez em um Anime Friends, né? Tem décadas aí de evento, eu fui só uma vez, mas eu tenho isso pra mim que essas são as atrações principais. Música e cosplay. Acho que para além disso também, para além de música e cosplay, você tem um fator que ele é muito importante, que é o fator geográfico. Vamos lembrar que o Japão, ele assim, não é você dobrou a Doc Lobo esquina com Matoso que você chega no Japão, ele tá um pouco distante. Então você trazer esses ídolos japoneses pro Brasil é uma coisa incrível. Eu lembro, eu também fui em um Anime Friends na minha vida, pasme, eu não fui em tantos Anime Friends assim, mas no que eu fui, foi justamente a primeira vez que o Scandal veio no Brasil. Eu lembro de ter visto o anúncio, beleza, Scandal vai tocar no Brasil, e eu pensei, quais as chances dessas meninas voltarem de novo? Elas são japonesas, elas não são uma banda tão grande, uma banda meio nichada, claro. Scandal fez abertura de Bleach, fez encerramento de Fullmetal Alchemist, que são
animes gigantescos, mas ainda assim eu pensei comigo mesmo, qual vai ser a próxima vez que essas meninas vão vir pra cá? Qual vai ser a próxima vez que o ator do Kamen Rider Black vai vir pro Brasil, ter uma sessão de autógrafo? Quando que a gente vai poder conhecer o dublador oficial de algum personagem de anime que a gente gosta? Quando que a gente vai poder ver, sei lá, o Junji Ito, por exemplo, vai que ele vem aqui pro Brasil? Quando que a gente vai poder ver o Junji Ito de perto? Então o Anime Friends, ele vai trazer essa questão da gente ter esses ídolos que estão literalmente distantes, próximos da gente. E é legal porque, bem ou mal, é uma fórmula conhecida, né? A BGS faz isso com outras personalidades relacionadas a jogos. E aí o Anime Friends traz as personalidades relacionadas aos animes. Mas é um evento legal. Sempre tem jogo também no meio, a gente não pode esquecer disso. Pô, a gente decorreu um episódio inteiro sobre jogo de anime. Então às vezes tem os campeonatinhos ali de algumas coisas. Normalmente tinha os campeonatos de Naruto, tinha os campeonatos de Dragon Ball, etc. Então é um evento que ele é muito legal de curtir. Os cosplays também, eles são lindos, lindos, lindos. A gente tava comentando de todo esse visual de anime. Então é claro que os cosplays, eles também vão ser maravilhosos. Então eu acho muito interessante a gente pensar por esse lado. Estou animado, estou curioso pra ver como vai ser esse Anime Friends. Scandal vai tocar de novo, sim, eu vou falar de Scandal o tempo todo porque é minha banda favorita. Bora falar um pouquinho de Nintendo Switch 2, vai, o console foi lançado, sucesso absoluto, mais vendido mais rápido aí, 3 milhões e meio de cópias. Buyouts foram absurdos. Foi tudo, acho que é legal a gente começar a falar um pouquinho desse pós-momento, vai. Já teve esse momento inicial, esse hype inicial, e agora dá pra gente começar a dar uma olhada e ver como fica essa situação. A gente teve um episódio inteiro sobre Nintendo, sobre Switch, expectativas e etc, com o Guilherme também. Desde o começo do podcast a gente veio falando, não tem como não falar do Switch 2, né? As grandes sensações aqui do momento gamer atual, do momento da indústria, mas eu também considero interessante a gente falar desse pós, né? Tipo, beleza, agora que saiu, os jogos estão valendo a pena, as coisas estão tão legais, os preços que a gente estava discutindo tanto, eles estão sendo proibitivos, a Nintendo tomou um baque. Eu acho muito interessante da gente ver que o Switch 2, ele teve sim essa vendagem absurda, é claro que ia vender o Switch 1. Ele foi um baita no sucesso, então, por consequência, o Switch 2 ia vender tão bem quanto, mas eu acho muito legal que, por exemplo, a galera reclamou muito dos preços. Ah, o preço é absurdo, Mario Kart não vale isso, mas aí quando eu vou no meu Instagram, eu vou no meu X, eu fico vendo gente postando foto da vaquinha do Mario Kart World, falando que é a melhor personagem do jogo e que é a melhor coisa, etc. Então, apesar dos preços, apesar das reclamações, tá tendo uma recepção positiva. É que eu acho que essa venda inicial, esse momento inicial, vai pegar a galera que tem condição, vai pegar a galera que tá hypada, que tá animada, que vambora, Switch 2. Eu acho que o preço acaba afetando um segundo momento. No momento que você vai começar a acessar, ou vai ter acesso a pessoas que não estão tão nessa bolha da Nintendo. E aí o cara vai começar a comparar, vai começar a olhar o preço, e aí talvez tenha esse afastamento. Sim, e é interessante também você comentar esse afastamento, porque eu consigo ver o Switch 1, ele passando por isso. Porque qual que é a intenção? Eu falo experiência pessoal. Eu vou comprar no Switch 1 agora, que saiu o 2. Porque o preço vai baratear, a gente vai ter os jogos mais tranquilos de serem comprados. E uma coisa que eu achei muito interessante dessa dinâmica entre o Switch 1 e o 2 é o Switch 1, ele tende a ficar extremamente barato, porque tudo que você pode jogar no Switch 1, você pode jogar no Switch 2. Então muita gente que... Por que eu vou comprar o Switch 1 pra jogar só os jogos de Switch 1, sendo que eu posso pagar um pouco mais caro, comprar um Switch 2, jogar os mesmos jogos de Switch 1 que eu ainda não joguei, mais os lançamentos, mais as coisas novas que vão vir no Switch 2. Então o hardware em si do Switch 1, ele tende a baratear. E eu mesmo vou pegar, eu gosto muito da ideia do Switch, do console portátil, que você pode colocar na TV, eu gosto muito dos jogos da Nintendo, muitos deles eu não joguei, eu não tive o Switch durante essa geração, joguei algumas coisas ali, emprestados, etc. Mas também vai afetar o preço do Switch 1. Isso, com certeza. O Switch 1 vai baratear e eu acho que ele vai continuar sendo um console aí, um portátil viável, porque ele vai continuar com suporte, os jogos vão continuar saindo para ele, vai dar para você jogar, o preço vai baratear demais, como você estava comentando. Eu acho que o Switch 1 ainda tem um gás aí legal no mercado e a galera vai sim utilizar ele. Às vezes vai ser um console de entrada, ou uma situação que nem a sua, que, pô, agora que vai baratear eu vou comprar. Eu acho que o Switch 1 ainda vai, entre aspas, dar um trabalho aí, e eu acho que ele só vai perder isso quando começar realmente o hardware a afetar demais. Porque eu acho que os jogos mais novos não vão rodar no Switch 1, ele tem um hardware mais defasado, vai. Sim. Então, quando os jogos novos começarem a não rodar no 1,
aí eu acho que realmente ele vai dar aquela caída. Mas eu acho que demora um pouquinho ainda pra acontecer isso. E sabe um movimento muito interessante que a gente tem no Switch 1, que a gente não para pra pensar tanto, pensando em consoles, etc. Mas que o Switch 1 ele leva uma baita de uma vantagem? A mídia física é sua. Quando você compra na mídia física, você vai conseguir jogar o jogo. Qual que é o problema? A gente tem muito uma questão desde o PS4. Beleza, comprei uma mídia física, comprei um Blu-ray. O Blu-ray, ele às vezes só serve como uma key. Você coloca dentro do PS4, ele baixa o jogo inteiro na nuvem para depois você poder jogar o jogo. O que vai acontecer quando os servidores do PS4 eles desligarem? Muitos desses jogos que necessitam do online, necessitam dessas atualizações, eles vão parar de funcionar. O Switch, pelo formato dele, pelos cartuchinhos dele, o jogo tá todo ali no cartucho. Então você vai comprar a sua mídia física, vai espetar, e a gente tá naquele período do Switch em que ele não é um console retrô, é um console velho. Então, a galera ainda vai estar ali trocando de forma meio barata, querendo se desfazer, fazendo esse mercado secundário, digamos assim, movimentar de uma forma um pouco mais dinâmica, e à medida que esses jogos físicos forem ficando escassos, eles vão aumentando de preço. Então, o momento do Switch 1 é agora. E é legal tu falar isso, porque, inclusive, pelo que eu vi, uma das críticas que estão rolando em cima do Switch 2 é o tal do Quick Card, né? Porque você não tem ali o jogo em si, como você falou, do Switch 1. Você vai ter que fazer esse download. Então você compra o negócio, você tem a mídia física, mas é entre aspas, porque você vai botar lá e vai ter que fazer o download. Eu senti que isso deu uma pegadinha nesse lançamento do Switch 2 também. Sabe o pior de tudo? É interessante você comentar esse keycard, porque eu acho que a Nintendo acertou nesse keycard pros colecionadores. O que eu quero dizer com isso? Já existiam mídias físicas de Switch na qual você comprava o jogo digital. Só que a diferença é que você tinha a caixinha do Switch mídia física, você abria essa caixinha e tinha um papel com a key do jogo, com o serial do jogo pra você colocar no seu Switch e baixar. Agora eles te dão um cartãozinho pra você poder espetar no Switch, dar essa autorização da chave e aí sim você baixar o jogo. Pra colecionadores é muito mais legal você ter um cartuchinho do que ter um papelzinho, mas ainda assim cai nesse problema da efemeridade desses servidores, porque, de novo, daqui a 10, 15, 20 anos, quando os servidores do Switch 2 forem desligados, como que a gente joga? Como ficam esses jogos? É que eu entendo quando você fala que pro colecionador é legal, e eu concordo plenamente, mas eu acho que é uma fatia do mercado, né? É um nicho de colecionador. O cara que é o jogador comum, ele comprou um cartuchinho, o keycard, seja o que for, ele quer botar lá e jogar. Aí você vai botar lá e vai ter que baixar o negócio, aí tu, caramba, é meio esquisito, é meio paradoxo, assim, você comprar um negócio físico que na verdade não tá ali o que você comprou. Sim, aí você ainda precisa, tipo, armazenar espaço, ficar ali separando, porque querendo ou não, o Switch, ele tá com um armazenamento melhor do que o Switch 1, mas ainda assim é um armazenamento limitado, tem as expansões de cartão SD, etc, mas aí um acessório à parte que você vai ter que comprar pra ter mais espaço dentro do Switch. É o limite, né? Sim, é um limite. Aí você tem que ficar, às vezes, pensando, tipo, tá, qual jogo eu vou comprar, qual jogo eu vou deixar, esse eu jogo mais, esse eu jogo menos, então tem aqueles probleminhas e tal. Eu acho interessante a gente ver, principalmente quando vão ser os grandes lançamentos do Switch, e eu não digo nem, por exemplo, Donkey Kong Bonanza, que é um jogo que eu tô muito animado, mas quando sair Metroid Prime 4, todo mundo, eu vi uma galera, tem alguns amigos que eles falaram, tipo assim, eu separei grana, independente do valor que venha, eu vou comprar o Metroid Prime 4, tô esperando esse jogo há anos e etc. Ou até os jogos mais de nicho que vendem bastante. A gente conversou um pouco de Musou hoje, né? Falou na hora do One Piece, etc. Vai ter um jogo de Musou novo do Zelda que ajudou a popularizar esse gênero. Deu esse boomzinho aqui numa coisa que era muito oriental e a galera do ocidente comprou um pouco porque, enfim, Zelda é Zelda. Mas a gente ainda não tem anúncio de um Mario de plataforma novo. A gente não tem anúncio de um Zelda de aventura novo, de um Kirby novo, de um Animal Crossing novo. Então, assim, tem muitas expectativas, tem muita coisa que a gente pode, né, ficar pensando do que vai vir. E eu sinto que isso é algo também que vai expandir o Switch 2, porque nesse momento não tem tanta coisa assim. Acho que o Mario Kart foi um sucesso danado, o Mario Kart World, né? Muito sucesso, a galera curtiu bastante. Eu sinto que o Cyberpunk 77 também foi muito legal, vendeu um monte, e são, acho que os dois principais títulos, assim, pro Switch 2, agora nesse momento, perto do lançamento. Total. Eu sinto que os outros jogos que vieram, de terceiros principalmente, não tiveram, assim, tanto hype, tanta venda. Acho que eles sentiram um pouco essa questão de você poder ainda jogar no Switch 1, de ser só um aporte, né, pro Switch 2. Você não estimula o cara a comprar o jogo, né? Eu acho que esses novos lançamentos vão dar outro vigor, assim, outro fôlego pro Switch 2 aí pra frente. E de expectativas? O que temos de... Sei que você é uma pessoa não é tão nintendista assim, mas ainda assim você joga um Mario Kart com a sua família, etc. Tem algum jogo que você olha e fala, pô, se sair eu vou ficar feliz, tem uma expectativa
expectativa? Tem alguma coisinha que está aí no teu coraçãozinho? Zelda, cara, acho que Zelda. Zeldinha? Apesar de não ser nintendista, o Zelda acho que ele é universal, fura bolha, digamos assim. Eu gosto do RPG, eu gosto do Adventure, eu acho que o Zelda tá nesse rumo, assim. Cara, eu tenho... Agora com o Switch 2 e com o sucesso da Nintendo e com tudo que eles estão fazendo, tem alguns jogos que eu tenho um pouco de medo. Por exemplo, eu não faço ideia como eles vão lançar um Smash Bros novo, porque o Smash Bros Ultimate, ele é muito fechadinho, ele é muito bom, ele já tem tudo de tudo. Não faço ideia como eles vão lançar um Smash Bros maior. E também tem aquele momento do tipo, já estamos vendendo muito bem. E se... meu coraçãozinho nintendista falando, e se a gente ressuscitar algumas franquias, assim? Faz tempo que a gente não tem um Star Fox, o último do Wii U foi meio ruim, eu nem lembro quando saiu um F-Zero, então eu tenho um pouco de expectativa da Nintendo, porque, cara, Metroid Prime 4 saiu, já vamos começar o primeiro milagre, Metroid Prime 4 vai sair. Por que não acreditar, né? Por que não acreditar? Por que não sonhar? Um F-Zerozinho, Star Fox, Nintendo, faz a boa pra mim, fazendo favor. Gruntar e ouvintes que estão agora neste momento do podcast. Vou trazer o meu lado TV aberta, vou trazer o meu lado Celso Portiolli para dentro, porque top 5 jogos agora, começa! Que isso? Sim. É assim, cara, top 5 de graça. The Witcher 3. Perfeito. Aí, vamos lá, calma, agora vamos um passo de cada vez. Top 5 jogos single, já puxou o The Witcher, eu vou puxar esse gancho pra gente decidir o tema do top 5. Jogos single player da vida, vai, seus jogos favoritos. Vai fazer um bate-volta aqui de jogos favoritos? Single player. Single player. Tá bom. Não pode multiplayer, não pode LOLzinho. Não, tudo bem. Vambora. Acho legal, a gente quer trazer esse bloco assim pra galera de casa que quer de repente pegar um gênero. Ah, qual jogo eu vou jogar desse gênero? E aí você pode olhar aqui no XDome On e vai ter algumas dicas pra vocês. A gente vai fazer esse com single player e eu já puxei The Witcher e vou falar um pouquinho dele. The Witcher tem toda essa história, já virou série, a gente falou dele na época do episódio sobre filmes e séries, né? E eu acho que vale destacar o The Witcher 3, eu sinto que ele quebrou um pouco a bolha, eu acho que o 1 e o 2 foram bons jogos, mas o Witcher 3 eu sinto que quebrou um pouquinho a bolha ali da galera que já jogava The Witcher, e é um jogo sensacional, ele é gigantesco, tem uma história absurda, muito legal, muito envolvente, é uma história que você precisa fazer escolhas que mudam completamente a sequência, né, do jogo, e pra mim o The Witcher 3 foi assim sensacional. Teve ainda a expansão, são duas expansões, as duas são muito boas, mas o Blood and Wine é ainda melhor, então é um jogo que teve um remaster, que deixou ele de graça, você não precisa comprar, deixou ele mais lindo ainda, e assim, eu sei que tem uma galera que reclama ali do combate do The Witcher 3, mas pra mim ele é espetacular. E eu acho muito curioso, pra você e pros nossos ouvintes também devem estar surpresos, que eu fiz um bate-volta, jogo favorito, single player, não veio nem Darkest Dungeon, nem Baldur's Gate. Então a gente já começa aqui na surpresa e eu continuo nesse bloco de novidade nesses tops. Em minha defesa, o Baldur's Gate, você joga multiplayer. Tem um multiplayerzinho ali? Tem. Perfeito. Beleza. Então ali... Mas eu vou manter a surpresa. Tá bom. Vou continuar os ouvintes. Não vou falar de Shadow, não vou falar de LoL, até porque não pode do multiplayer. Vou falar de um jogo que eu gosto muito, que é Devil May Cry. Legal. Rapaz, como eu gosto de um hack and slash action, que você faz milhões de combos e você tem... A gente tá comentando desse visual de anime, né, ao longo do episódio, que você vai ter esses combos mirabolantes. Fica também uma menção honrosa pra Bayonetta, que vai mais ou menos nessa mesma pegada, vai legal nesse gênero, mas eu escolhi o Devil May Cry, que foi o que eu mais joguei muito DMC3 no meu PS2, e cara, o Dante é um personagem muito carismático, como todo mundo sabe, tem aquelas cenas mega radicais dele, o bad boy, só que o que me compra no Devil May Cry sempre vai ser a gameplay, sempre vai ser a vontade de desenvolver combos novos, resolver aquele hack and slash de uma forma mais criativa, porque eu brinco sempre do hack and slash do quadrado, God of War da vida, então aí o Devil May Cry vai trazer as pistolas, as foices, as armas, o próprio Dante no Marvel vs Capcom 3 traz um pouquinho disso, então eu gosto muito do universo, até o DMC Devil May Cry, que é aquele reboot do Dante com cabelo preto, que a galera não gostou muito, eu achei a gameplay daquele jogo maravilhosa, então fica aí como uma franquia, como um jogo, se for elencar um jogo, Devil May Cry 3, mas fica ali todo esse conjunto de DMC. Eu vou falar um pouquinho de um jogo que vai te surpreender também. Porque ele me marcou de uma maneira que eu não sei explicar direito, mas eu lembro muito bem dele, que foi um Tomb Raider, mas é um novo, né? O Shadow of the Tomb Raider. Legal. Eu gosto muito dele porque, pra mim, ele resgatou o personagem, resgatou o jogo de modo em geral, porque Tomb Raider sempre fez muito sucesso, mas nesse jogo eu sinto que
foi uma volta aí da Lara Croft, sabe? Eu acho que ele traz uma pegada muito legal, os gráficos são maneiros, os enigmas são legais, são difíceis o suficiente para você ficar engajado, mas não te travam completamente. Gosto da mecânica de jogo, enfim. Eu não sei explicar direito, porque eu tava sem jogar single player há muito tempo, e eu joguei esse Tomb Raider, tem até uma sequência, são 3 jogos. São três jogos. E eles são bem parecidos, mas eles trazem uma história maneira. Eu gostei muito dele e me resgatou. Foi um jogo que resgatou o gruntar no single player, sabe? Eu tava muito no LoLzinho por muito tempo. E o Tomb Raider foi um jogo que eu joguei ali só pra mim, single player, na moral, e me marcou bastante. Um comentário por alto, antes de eu trazer o meu, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Só que o primeiro Tomb Raider, o reboot e tal, foi a mesma coisa. Acho que eu consegui ele de graça numa promoção da Gold, que ela dava os joguinhos de graça, etc, na época do 360. E acho que eu peguei numa promoção dessa, joguei e assim, eu tava muito tempo sem conseguir sentar e jogar um jogo single player e curtir. E aí o Tomb Raider ele me cativou pela mecânica, pela história e tal. As poucas coisas single player que eu jogava, e aí já entra a minha parte do top, era basicamente Mega Man X, sendo mais específico, era o que eu gostava de sentar pra jogar, porque pra mim é um jogo de conforto. Sabe aquele jogo que você desliga o cérebro e vai jogando, porque você tá tão acostumado, você tá tão no flow, é um jogo tão tranquilo pra você. O Mega Man X1, pra mim, ele é isso. Eu consigo pegar o Hadouken, que pra quem manja quer fazer o 100% do jogo, literalmente de forma automática, eu sei todos os cantos que eu tenho que ir e tal, e eu gosto muito de jogos de plataforma, já deu pra perceber, eu gosto muito de jogos rápidos, então eu gosto dessa velocidade do Mega Man, que eu brinco que é o jogo de speedrun. Você bate o olho nele e você fala, cara, é facinho de fazer um speedrun, porque a velocidade do jogo permite, a mecânica do jogo permite, então eu gosto de jogar, normalmente os 2Ds, eu não curto tanto o 7 e o 8, mas ainda assim, do 1 ao 6, tem algumas semanas que eu falo, vou tirar a semana pra zerar Mega Man, aí eu vou jogando um atrás do outro, do 1 ao 6, e eu adoro essa franquia. Mas olha só, isso aqui é um top 5, eu falei 2 jogos, você falou 2 jogos, Uns 4. aí precisa elencar um jogo aí, que a galera de casa tem que escolher, vai jogar um single player só, o que ele pode aproveitar, e a gente entrou num consenso aqui, né? Aqui vai ser a recomendação dupla aqui do podcast. Não vai ser nem do Gruntar nem do Tomic, vai ser a recomendação do X-Domion. Perfeito. Que é Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Mas é um jogo sensacional, que quem não jogou, quem não viu, cara, vale muito a pena. Tem toda essa pegada de Velho Oeste, né? Mas a história é muito maneira, a mecânica é muito envolvente. É um jogo que todo mundo precisa jogar. É um jogo tão bom que eu sou um cara que eu não gosto de Velho Oeste. Eu não gosto da temática de western, não curto essa coisa meio The Good, The Bad and The Ugly. Eu acho meio caído. Mas é um jogo tão bom. A Rockstar, ela tem tanto carinho nos mundos abertos dela, da forma que eles constroem as histórias, que, cara, não tem como não jogar o Red Dead Redemption. A gente fica com o 2, porque ele tem aquele prequel, você consegue começar por ele, mas eu joguei bastante o 1. Eu fui uma pessoa muito de Xbox 360, então eu joguei bastante o primeiro, mas assim, o segundo Red Dead Redemption eu acho legal, que é um jogo que, se você quiser, você pode passar anos jogando ele. Perfeito. De você... E nem uma questão que nem o GTA, que a gente comenta de vez em quando, de online, de RP. Não, é você curtir a história no seu ritmo, você ir devagar. Aí, às vezes, hoje eu quero... escolhe pra onde tu vai. Hoje eu quero tirar um dia pra caçar cervo no mato. Aí você vai lá. Hoje eu quero tirar o dia pra cumprir uma missão. Aí você vai lá e você vai realmente nessa questão de o mundo aberto que te dá essas opções, te dá essas permissões de você traçar a sua própria história e você ter eu acho que essa é a graça do single player. Você curtir no seu tempo. Ah, mas o jogo ele só tem 8 horas de gameplay. Mas esses são 8 horas de gameplay que você pode levar 1 mês, 2 meses. Você tá jogando devagar, você tá degustando o jogo, digamos assim. O Red Dead, ele permite bastante isso. Fica a dica então, se você não jogou ainda, não pode perder. Red Dead Redemption 2 é sensacional. E com isso a gente vai chegando no final aí do nosso episódio, nesse 10º episódio comemorativo do X-Domion. Falamos sobre anime, bastante coisa relacionada a isso. Desses top 5 dos jogos, notícias aí de Nintendo Switch, Tomic. E pra galera de casa, tem que lembrar que vale ativar sininho, as paradas todas do YouTube aí, marota? Galera do vídeo, ativem o sininho, ativem as notificações pra sempre saber quando tem vídeos, cortes, shorts, tudo de novidade aqui do X-Domion. Também sigam a gente nas redes sociais, não apenas no @XDomiArena, para saber tudo que tem acontecido pela X-Domi, mas também nas nossas redes sociais pessoais, @LojaTomic e @GruntarTV. Sempre. Pra galera que tá ouvindo a gente aí nos podcasts, né, nos agregadores, você também pode deixar um comentário, deixar um alô, mandar aquela mensagem. A gente tá sempre de olho aí e no que vocês estão curtindo. Se vocês puderem mandar feedback pra gente também, é muito legal e a gente agradece demais. Então é isso, meus amigos, a gente se vê no próximo. Valeu, galera. Abraço!